Açaí é açaí. Açaí é uma diferença. Porque Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Eu te mandei um recado até no WhatsApp ali que ia faltar uns dias aí por causa que questão do serviço aí, quando entra navio, a gente trabalha de 12 horas, aí pega mais cedo. Então aí eu até te avisei, te comentei ali que ia faltar uns 3 a 4 dias, foi 5 dias. Aí eu não sei até quando eu posso entregar os trabalhos, eu nem mandei nada ainda. Só falta uns dois, falta o último agora que eu não fiz aí, eu vou mandar. Mas aí tu disse que vai deixar no último dia, né? Boa noite então, pessoal. Vamos aproveitar e vamos começando esclarecendo essas coisas, tá? Peço desculpa se eu estiver meio lesada. Eu passei o dia com a pressão 10/5, 10/6, estou com a pressão meio baixa, com enxaqueca aí, mas acho que vai dar para dar aula normal. Em relação a isso, João, eu justifiquei, tá, as tuas faltas, tá? Tu havia me comentado. Então, em relação à frequência, não tem problema, tá? Não te preocupa, tá? Em relação às atividades, tá? Como é que vai funcionar? Hoje a gente vai ter o nosso último dia de conteúdo, tá? Que é a questão das escalas, tá? E aí a gente vai ter mais os exercícios da aula de hoje. Amanhã, tá? É o dia que vocês vão ter a aula para fazer as atividades que faltam, tá? E vocês vão ter que me reenviar. E aí vai ser valendo. Vocês vão me enviar, se esquecerem exercícios, se eu não entender alguma coisa, aí já é a avaliação final, vamos dizer assim, tá? Então, vai ter, a ideia é que entreguem até amanhã, tá? Para vocês me entregarem. Se tiver muita coisa, eu posso abrir aí uma exceção e permitir que vocês entreguem até a sexta-feira, tá? Porque eu sei que ficou bastante exercício, tem gente que está bem complicado, assim, nem me mandou os exercícios, mas a gente vê isso, decide isso na aula de amanhã, tá? Mas a ideia é que quando vocês me enviarem, tá? A partir de amanhã, vai ser já valendo. Então, vão ter que reenviar tudo para eu computar a nota e avaliar e corrigir e aí passar as notas para vocês, tá? Mas a gente pega e deixa até sexta-feira aí para o pessoal que está meio enrolado para a gente se acertar, tá? Então fica
essa data aí, mas a ideia é que a aula amanhã seja usada para isso. Então, para o pessoal se acertar, eu vou zerar a tabela do que me mandaram, e aí vocês vão me mandar de novo, e aí eu vou avaliando, e conforme eu já corrigi, eu já vou retornando a nota final de vocês. Tá? Só vou pedir que quando enviarem amanhã, envie por blocos, tá? Porque, tipo, os da primeira aula, da segunda, porque senão fica, tipo, tudo bagunçado, e aí o pessoal não coloca qual é a ordem, às vezes, do exercício, e aí, para corrigir, é uma bagunça, tá? Então, mandem aula 1, aula 2, eu vou fazer o resumo amanhã de quantos exercícios de cada aula, para vocês também terem uma ideia do que precisam mandar. Tá? Mas a gente estabelece assim, amanhã a aula vai ser para isso, quem já fizer tudo, já tiver tudo feito, já mandar tudo amanhã, está livre dessa disciplina. Mas quem tiver enrolado aí, não foi só o teu caso, teve mais gente que acabou trocando de turno ou tendo que ficar até mais tarde, aí eu libero até sexta-feira, tá? Não tá, então. Obrigado. Nada. Só que sabem que a partir de amanhã, quem me enviar não tem mais a correção, né? Já é. Não tem mais aquela, tá errado, refaz, já é a versão final. Teve gente que me mandou hoje, tá? Esses eu ainda vou corrigir aqui depois que eu liberar os exercícios. Teve até gente que mandou ontem de noite, tá? Eu vou retornar tudo daqui a pouquinho para a gente deixar isso em dia, tá? Mas primeiro eu vou dar o conteúdo hoje, é bem rapidinho, tá? Bem tranquilo, então dá até para aproveitar a aula de hoje para também colocar esses exercícios em dia aí, tá? Então, Ô, professor, vai dar mais uma lista de exercício contando com hoje ou não? Ou é só aqueles lá que tu deu? não, hoje tem uma de escalas. Ah, tá bom. Então, como eu disse, hoje a gente vai ver questão de escalas termométricas, né? A questão de 3 delas, né? Celsius, Kelvin e Fahrenheit, como que a gente faz a conversão dessas temperaturas, tá? A questão da temperatura ou dos fenômenos térmicos, ela influencia uma série de processos, uma série de variações em determinados sistemas que podem ser tanto benéficos quanto maléficos, né? Então, a questão do controle da temperatura, ele é extremamente importante. Quando a gente fala de determinados fluidos, determinados gases, a gente diz, tal gás em tal temperatura, ele vai ter um funcionamento X. Então, a gente tem muita coisa associada à temperatura e à pressão, que são duas grandezas que influenciam bastante nos processos, tá? Então, essa questão de temperatura, ela é importante num controle total de um processo. E como eu disse, se a gente for falar da unidade do sistema internacional, a gente utiliza o Kelvin, tá? Mas a gente aqui acaba por adotar muito o grau Celsius, né? A gente utiliza muito aqui em questão de temperatura, quando a gente vê a previsão do tempo, enfim, a gente trabalha com o grau Celsius, mas a unidade padrão e quando a gente fala de sistemas ou de variáveis associadas a determinados processos que a gente vai calcular, a gente está trabalhando com grau Celsius, com graus Kelvin, desculpa. E a gente precisa relacionar essas variáveis, né? Então, é isso que a gente vai falar na aula de hoje, vai fazer na aula de hoje, aprender a converter. Uma coisa que a gente fala também é a questão do calor e da temperatura, tá? Isso é bastante confuso em determinados processos, tá? Dependendo da definição que é atribuída a cada um deles, eles podem ser bastante confusos, a gente pode misturar esses conceitos, tá? Mas eles têm uma diferença, né? A questão do calor, ela está associada à energia transferida,
tá? De um corpo para o outro, quando a gente tem diferença de temperatura, tá? Então, a gente diz que a energia térmica em trânsito, que ela vai se locomover de um corpo para o outro, porque eles possuem diferença de temperatura, até que a gente tenha essa igualdade de temperatura entre eles, tá? Então, essa energia em trânsito, essa energia que é transferida de um corpo para o outro, que a gente chama de calor. Já a temperatura é a medida em si, é o quanto aquele corpo tem de temperatura, questão de agitação das moléculas. A agitação das moléculas daquele corpo é que nos dá a temperatura que ele está. Então, eu avalio somente o momento, o valor da temperatura naquele corpo. O calor não, o calor associa dois corpos e faz essa transferência de um para outro até que eles fiquem na mesma temperatura. Então, um complementa o outro. Se eu tiver a mesma temperatura, eu não vou ter transferência de calor, tá? Se eu tiver temperaturas diferentes entre os corpos, eu vou ter a diferença de calor, tá? E aí a questão do equilíbrio térmico, né? É quando eu consigo atingir, então, a mesma temperatura nos dois corpos, tá? Aí eu chego no equilíbrio térmico. É o que acontece com o termômetro, tá? Que ele, no momento em que a gente está fazendo o processo de medição, né? Ele vai ter a transferência de calor do nosso corpo para o termômetro, até que ele nos fornece a informação da temperatura, porque ele atingiu o equilíbrio térmico com o nosso corpo, tá? E aí, assim, a gente consegue, então, verificar a que temperatura o nosso corpo está, né? E aí a gente tem escalas termométricas, tá? A gente tem algumas outras não tão conhecidas, né? Mas basicamente a gente trabalha com três, tá? Então a ideia é que a gente aprenda elas, né? Veja quais as diferenças e aprenda a fazer a conversão de uma para outra, tá? A ideia delas é a mesma, medição de temperatura de corpo, tá? Mas cada uma tem as suas particularidades, tá? Então, a escala termométrica é definida como um conjunto de valores numéricos, onde cada valor está associado a uma temperatura, né? Essas escalas, elas possuem dois pontos principais, que é a questão do ponto de fusão, né? E o ponto de vaporização, tá? Então, esses dois pontos é, inclusive, o que difere uma escala da outra, e as três principais, as três mais utilizadas, é a Celsius, Kelvin e Fahrenheit, como eu falei no início da aula. A Celsius, então, que é a que a gente conhece, né? Tem o ponto zero, que é o ponto em que a água ela se encontra congelada, né? E os 100 graus, que é o ponto em que a água vai ferver, tá? Então, esse é o padrão, é a escala que a gente está acostumado a trabalhar. Já o Fahrenheit, ele muda isso, tá? O zero lá do Celsius, ele é 32 graus Fahrenheit aqui, tá? Então, a água vai congelar a 32 graus Fahrenheit, enquanto ela vai entrar em ebulição, ao invés dos 100 graus Celsius lá, em 212 graus Fahrenheit, tá? Então, ela tem essa diferença entre a Celsius e a Fahrenheit. O que lá é 0, na Fahrenheit é 32, o que lá é 100, na Fahrenheit é 212. Tá? Já na questão do Kelvin, a gente trabalha com questão da temperatura negativa, tá? Que é o menos 273. Tá? Então, que a gente diz que é o ponto zero da escala, né, do Kelvin. E aí o Kelvin ficou conhecido como a escala absoluta. Tá? Então, por isso que ela é utilizada como escala base. Então, a ideia
é que ele vai congelar em 273 graus, tá? Então, o 0 é o 273 e o 100 graus Celsius é 373, tá? A gente vai ver a questão dessa associação aqui nessa figura. Então, a gente consegue ver o que cada um dos pontos representa, né? Então, aqui o nosso 100 graus Celsius equivale ao 212 Fahrenheit e o 373 Kelvin, né? E aí, aqui o nosso 0 equivale a 32 Fahrenheit e 273 Kelvin. E aí a gente tem várias outras associações, né, até o valor negativo de menos 100, né, que equivale a menos 148 no Fahrenheit e 173 no Kelvin. Então, eles têm essa diferença entre essas escalas, né? E é a partir dessa diferença, quando o 0 é 32, 273, é que a gente tem como calcular e fazer a conversão dessas unidades, tá? E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Vocês vão ver que é bem tranquilo, já tem as equações prontas, tá? E a gente só tem que aplicar elas, na verdade, tá? Então, a ideia é essa aqui, tá? Essa é a equação base que vocês vão estar utilizando. Então, aqui a gente tem a relação do Celsius, C sobre 5, tá? Aqui a relação do Fahrenheit, F menos 32 sobre 9, e aqui a relação do Kelvin. Professor, eu tenho a temperatura em Celsius e eu quero calcular em Fahrenheit. Então, vocês vão associar essas duas partes da equação. Vão fazer C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Ah, mas agora eu quero associar Fahrenheit e Kelvin. Bom, vocês vão usar essas duas partes da equação. Vai ficar F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. E se eu quiser associar o Celsius com o Kelvin, aí eu vou ficar com C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. Tá? Então, vocês têm as três opções ali, e aí vocês vão pegar as duas que vocês querem associar e vão igualar. Dessa forma, vocês vão ter como converter uma temperatura em outra. Tá? Mas é basicamente aplicar essas equações aqui. Essa equação, né? Só que dividida de acordo com o que vocês querem. Tá? Mas é bem tranquilo essa questão. Tá? Vou dar um tempinho que eu tô vendo que tem gente que tá copiando aí. Se vocês forem olhar, tá? Se eu considerar isso aqui, C sobre 5 igual a isso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter C sobre 5 igual a K menos 273, tudo isso sobre 5. Nesse caso, como eu tenho os dois lados com o 5, eu corto. E aí eu digo que para relacionar o Celsius com o Kelvin, eu uso que C é igual a K menos 273. Então, eu ainda tenho como resumir mais, que é fazendo isso aqui. Ou, né, se eu quiser calcular o Kelvin, é Q igual a C mais 273. Tá? Aqui já dando as equações prontas para vocês. Tá?
Então, quando eu for relacionar Kelvin com Celsius, eu posso usar já essas duas equações aqui prontas. Se eu tiver o valor de Kelvin e quiser calcular o Celsius, eu uso essa. Se eu tiver o valor de Celsius e quiser calcular Kelvin, eu uso essa aqui. Tá? Porque como eu tenho o mesmo denominador, eu posso cortar eles. E aí facilita um pouquinho o meu cálculo. Tá? E é justamente o que eu trago no próximo slide para vocês, tá? Essa relação entre o Celsius e o Kelvin, tá? Mas eu só expliquei da onde que isso saiu. Né? Então, fazer um exemplinho aqui, né? Eu tenho o C, né? Eu tenho aqui o 37 graus Celsius e eu quero converter isso aqui para Kelvin, né? E aí, se vocês lembrarem aqui, eu só vou aplicar essa equação aqui, né? Que é o Kelvin igual ao C mais o 273. Nesse caso, vai ser o 37, né? Mais 273. Então, se eu quiser em Kelvin dizer que uma pessoa está com febre, né, com 37 graus Celsius, eu vou dizer que nesse caso ela tem 310, se eu não me engano. Tá? Então, como eu disse, é basicamente aplicar as equações que eu trago para vocês, né? E aí aqui a gente diz que é 310K, que é 310 Kelvin. Tá? Aqui só a resposta, né? Agora, se eu quiser converter o Celsius para Fahrenheit, bom, aí eu tenho que voltar lá naquela equação e eu vou pegar essas duas primeiras aqui, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Então, eu vou pegar C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. O que eu tenho aqui, então? Eu tenho 37 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Como é que eu resolvo isso? Eu multiplico em cruz. Tá? Então, eu vou ter que 5 vezes F menos 32 é igual a 37 vezes 9. Aqui eu vou aplicar lá a distributiva que a gente viu em uma das aulas. Então, vai ser 5 sobre F é 5F. 5 vezes menos 32 é menos 160, igual a 37 vezes 9 é 333. Vou passar o 160 para o outro lado, então eu vou ter 5F igual 333 mais 160. Tá? Então, 5F
é igual a 493. Vou botar aqui em cima, só para ficar mais alto para vocês verem. Então, F é igual a 493 sobre 5. F é igual a 98,6. Então, 37 graus Celsius equivale a 98,6 Fahrenheit. Tá? A ideia é essa. Multiplica e cruza aqui, e aí depois resolve a equação manipulando o que tem variável para o lado, que não tem para o outro, bem o que a gente estava fazendo na última aula. Só que ao invés de trabalhar com X, a gente vai trabalhar ou com Celsius, ou com Fahrenheit, ou com Kelvin. Mas a ideia da resolução do exercício é a mesma dos sistemas lá que a gente estava vendo, sistemas de primeiro grau, né? Acho que é bem tranquilo, assim, tá? Talvez sejam os exercícios mais rápidos que eu acho que vocês vão estar fazendo. Porque as equações, elas já estão prontas, né? E vocês basicamente vão ter que aplicar elas, tá? A do Celsius para o Kelvin, eu nem perguntei se alguém tinha dúvida, porque era mais tranquilo, né? Mas essa do Celsius para o Fahrenheit, entenderam esse processo de multiplicar em cruz, passar as variáveis para um lado, os números para o outro, e aí aplicar distributivo, enfim. Deu para entender? Alguns fizeram um sinalzinho de ok aí. Então vou. Deu, professor. Vou apagar aqui. Tá, aqui só a resolução. Eu posso fazer um exemplo aqui que eu não fiz de Kelvin para Fahrenheit, que aí engloba todos antes de eu liberar os exercícios. Tá? Então, vamos supor que eu tenha 312 Kelvin e eu queira passar para Fahrenheit. Tá? O que eu vou usar daquela minha equação lá? Eu vou usar esses dois termos. Então, F menos 32 sobre 9 e Kelvin menos 273 sobre 5. Então, o que eu vou usar? F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. Tá? Vou substituir, tá? Então, o que eu vou ter é o F, que é o que eu quero calcular, menos 32 sobre 9, igual 312 menos 273 sobre 5, né? Aí, eu vou resolver isso aqui primeiro, tá? Então, eu vou ter F menos 32 sobre 9 igual 312 menos 273, 39 sobre 5. Agora sim eu vou multiplicar em cruz. Então, 5F menos 32 igual a 39 vezes 9. Vou ter 5F menos
160 igual a 39 vezes 9 é 351. Que é um 5, tá? 5F é igual a 351 mais 160, porque ele está negativo aqui e vai passar para lá positivo. Então, eu vou ter que 5F é igual a 511. Então, o F é 511 sobre 5. O F é igual a 102,2. Tá? A ideia é a mesma, tá? O processo. O que vai mudar é quais duas equações a gente vai estar considerando. Então, se a gente quer Celsius e Kelvin, Kelvin e Fahrenheit, Celsius e Fahrenheit, enfim. A gente tem essas 3 combinações possíveis, né, de estar fazendo. Mas essa é a ideia, tá? Só aplicar essas equações. Tá, pessoal? Como eu disse, hoje era mais tranquilo. Eu vou fazer o mesmo procedimento de fazer a chamada e aí vou liberar os exercícios para quem for resolver, tá? E aí eu vou ali na própria. Eu vi que teve gente que entrou agora, o Leno entrou agora, mas teve mais alguém. Eu vou colocar a equação ali quando eu liberar os exercícios para esse pessoal que entrou agora, tá? Deixa eu mandar ali no grupo. Então, vou fazer a chamada aí para quem... E a ideia é mesmo, tá, pessoal? Quem já tiver terminado, fica à vontade para sair, tá? Não tem problema. Então, a ideia é só que vocês tirem dúvida e consigam resolver os exercícios, tá? Então, Cristiano, Aqui. Edson, Aqui. Elson, E Euler, Gabriel, aqui. José Fernando, Aqui. João, Aqui. Clay, Aqui. Lennon, Presente. Nicolas, Presente. Rafael, Aqui. Rodrigo, Aqui. tá? Eu vou compartilhar aqui a tela, mas já mandei os exercícios ali, tá? São 5 exercícios para vocês aplicarem essas equações, tá? Vou abrir aqui, peraí. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo aí, pessoal? Tá. Sim. Tá, vou colocar a equação, as equações aqui do lado para facilitar aí.
Eu vou botar aqui a direto também do Celso, tá? Enquanto isso, eu vou corrigir o que o pessoal me mandou. Tá?
Oi, professor. Diga. Eu vou sair da aula, ok? Tá, tranquilo. Então tá, boa noite, pessoal. Boa noite.
Olha esse. Oi? Opa. Tira uma dúvida ali na 4 para mim. Uhum. Eu tenho que pegar a variação entre 25 e 80, não é? Isso, Para fazer o Kelvin e o Fahrenheit, não é? isso mesmo. Ah, mas se eu pegar, vai dar aqui a variação dá 55. Se eu passar para Kelvin, não dá nenhum desses resultados, hein? E tu vai somar, né? Com 273 Se tu passar de... do Celsius para Kelvin. Que a variação vai dar 55 graus Celsius. Sim. Deixa Aí tu eu... vai passar para Kelvin, tu soma com os 273. Deixa eu refazer aqui para ver. Deixa eu ver aqui, ó. É que tu vai ter que calcular o 25 em um deles. Tipo, vai passar 25. Kelvin igual a 25 mais 273. E Kelvin Ah, igual a 80. Porque, tipo, a variação em Celsius, ela não equivale à variação em... então eu tenho que fazer o com 25 e 80 para os dois. É. Ah, tá. Aí tu vai achar... Aí pega a diferença entre os dois. Isso, aí tu vai fazer o Kelvin, vai achar um valor para 25, um valor para Vou 80, para aí tu vai 80. fazer a diferença. E a mesma Tá. coisa pro Coisa pro. Fahrenheit. Tá. Ah, Tá? tá bom. Obrigado. Nada. Nicolas, eu te respondi ali, onde tu pode fazer isso que tu fez, só na hora de aplicar de Fahrenheit para Kelvin, tu colocou só 104/9, tu não diminuiu 32, por isso que deu diferente o valor. Tá bem, professora. Obrigado. De nada.
Vou sair da sala agora, tá, professor? Tá Tchau, bem? tchau, boa noite. Boa noite.
Pessoal, eu vou encerrando a aula hoje, tá? Meu Deus tá comentando de novo. Mas eu fico à disposição para mandarem pelo WhatsApp e se eu não conseguir responder hoje, no máximo amanhã de manhã eu retorno para vocês, tá? Tá bom, boa noite. Melhoras? Obrigado, boa noite, pessoal. Até Boa noite. amanhã. Valeu, obrigado.